Então, Dona Penha, seja a nossa convidada de hoje, que já é membro do GT, do Memória e Cultura e da rede desde o começo, para nos oferecer aqui um pouquinho da sua inspiração. Oi, olá, boa tarde, boa noite já, né, gente? Boa noite a todos e todas. Obrigado, Tereza. Assim, é muito bom poder estar com vocês e partilhando um pouquinho da minha história, da minha experiência de luta por moradia, né? É isso. Espero que todos gostem. Vou tentar ser breve, que a história da vila é longa, mas eu vou tentar falar um pouco, na verdade, até mesmo de mim, dentro dessa luta por moradia. Meu nome é Maria da Penha Macena, tenho 56 anos, sou paraibana e me criei na favela da Rocinha. Vim morar no Rio de Janeiro com quase 7 anos e me criei na favela da Rocinha. E saí da favela da Rocinha para morar na Vila Autódromo. Quando eu cheguei na Vila Autódromo, em 94, né, eu não sabia da luta. Na verdade, eu comprei um espaço, me passaram como se fosse documentado. Realmente, tinha um documento, mas era um documento de posse, não um documento de casa legalizada, como as casas compradas, né? E com RGI. Na verdade, era uma posse, mas só que eu não conhecia, eu não sabia o que era posse, eu não sabia diferenciar o que era uma casa legalizada e o que era um documento de posse. Eu não tinha a menor ideia. Eu era jovem, me criei sempre trabalhei dentro da favela da Rocinha, estudei pouco, então não tinha um conhecimento do que era casa legalizada nesse sentido. E eu vim descobrir, na verdade, aqui na luta da Vila Autódromo. Então, em 92, em 94, quando eu chego aqui, com poucos meses de eu ter pegado esse terreno, eu descubro que a comunidade já sofria essa ameaça de remoção, que começou em 92. E as pessoas se reuniram e conseguiram permanecer nesse território. E desde então, desde 92, vem uma luta por permanência nessa comunidade. Eu fico muito apavorada, eu e minha família, tudo que eu tinha, a casa que eu tinha na Rocinha que eu vendi, eu investi aqui no terreno, então não tinha mais para onde ir e eu não tinha também como sair da vila, né? Porque tudo que eu tinha investi naquele espaço. E eu fui ficando, eu sou uma pessoa de muita fé e eu entreguei na mão de Deus. Eu falei, seja o que Deus quiser. E agora, uma coisa eu tinha certeza, eles não podiam me colocar no meio da rua. Né? Bom, eu achava, porque se demora para a prefeitura, ela faz isso, ela te coloca no meio da rua. Mas, enfim, e a gente foi reagindo e, no começo, claro, eu fui ouvindo as histórias, fui, né, me adaptando, sempre com muito receio e com medo. A minha casa era pequena, o espaço que eu comprei tinha muito terreno, o nosso terreno era de 300 metros quadrados, mas a casa era pequenininha, então eu levei anos para poder construir a casa, porque todo ano eles diziam que ia remover a Vila Autódromo, e isso deixava os moradores com medo. Então, eu também tinha medo de construir. Mas o tempo foi passando e chegou um determinado momento que nós achamos, não, eu e minha família decidimos que ia melhorar as casas que a gente morava mal por causa dessa questão da remoção. E nós fomos resistindo. Eu trabalhava fora, a minha família também. Sempre que tinha reuniões, eu participava. Quando dava, quando não dava, eu não participava. E eu estou aqui para falar um pouco disso, a importância da gente participar das reuniões, né, que é super importante a gente ouvir. E eu percebi na luta que muitas das vezes as comunidades marcam a reunião, mas as pessoas ficam um pouco fora, um pouco distante, então não presta atenção na reunião. E nós, de comunidade, de favela, que não temos um bom conhecimento, é fundamental de quando você vai para uma reunião de comunidade, dentro da comunidade, na associação, você tem que estar muito atento, ouvindo, né, para você aprender, porque a gente aprende, na verdade, no dia a dia, nas reuniões, a gente vai ouvir e vai
entendendo o que é direito, o que não é. E quando você não tem essa escuta, você acaba não se apropriando do que realmente é direito, porque a gente não estuda, a gente não vai na universidade, a gente não vai atrás dos nossos direitos. Na verdade, a gente descobre os nossos direitos na porrada mesmo, né? Na pressão. E isso é porque a gente também, muitas das vezes, se deixa, não se importa muito. Isso eu sei que acontece. Enfim, mas a Vila Autódromo, né, a comunidade, outras pessoas foi buscando esse direito. Eu costumo dizer que a luta da Vila Autódromo, a resistência, é uma coxa de retalho. Cada morador contribuiu do seu jeito, da sua maneira, cada presidente, cada membro de associação que passou pela associação da Vila foi somando, foi resistindo. E eu entro nessa luta, na verdade, assim, quando eu me insiro verdadeiramente dentro da luta, foi em 2013, né? Quando eu participo da primeira reunião com o prefeito, Eduardo Paes, e ele diz que a comunidade ia ficar, que ele ia urbanizar a comunidade, e a gente fica muito feliz. Só que, na verdade, não era verdade. Infelizmente, ele falava uma coisa, ele falava uma coisa para um grupo e para outro grupo ele falava outra coisa. E para a mídia ele falava outra coisa. Enfim, e a Vila ela foi resistindo nesse contexto de muita luta, né? Nós conseguimos a Lei Complementar 74 em 2005, que é uma lei que diz que essa área de especial interesse social para fim de moradia popular, que dava o direito a gente permanecer nessa comunidade. Nós tínhamos 2 concessões de uso, a primeira dada pelo Leonel Brizola, e em 97 veio a segunda, que dava direito a gente morar aqui por 99 anos. Então, a nossa comunidade ela sempre foi buscando apoio e somando, né, para permanecer. E quando eu entro nessa luta, eu descubro que eu começo lutando pela minha casa, que eu queria continuar morando nesse espaço, porque ao longo dos anos eu comecei a me enraizar e a minha história começa realmente a ficar na Vila Autódromo, a nascer na Vila Autódromo, né? Aqui eu consegui tudo que eu não consegui nos outros lugares. Aqui eu realmente era feliz e sou feliz. E quando você consegue entender isso, e quando você consegue também entender que você tem direito à moradia, que é um direito fundamental, e que você tem direito a esse território, que você tem direito à sua história, você começa a compreender que você não tem por que sair daquele espaço. E a comunidade ela já tinha quase 50 anos aqui. Ela foi fundada pelos pescadores, né? Na faixa marginal da Lagoa. Então, quando você consegue compreender isso, e eu consegui entender que eu tinha direitos e que esse direito tinha que ser respeitado. Infelizmente, as prefeituras do nosso país não respeitam o direito à moradia, o direito do cidadão, em todos os sentidos, né? Se você trabalha informal, você é camelô, você não tem direito de ocupar a rua para trabalhar. Eles te põem. Se você mora numa comunidade e chega, por exemplo, e chega o progresso, eles querem te tirar daquela área, te empurrar para outro lugar, te expulsar, na verdade, né? E começa a te maltratar, dizer que você não tem direito, que você é favelado, que você é isso, que você é aquilo, enfim. E a gente começa, muitas das vezes a gente até acredita que ser favelado é ruim. E, na verdade, não é. Nós temos orgulho de morar na favela, porque é o que sobrou para a gente, é o que nós construímos, é o nosso saber, é a nossa vida. Né? Eu tenho 27 anos dentro da Vila Autódromo. Eu construí uma história dentro da Vila Autódromo. A minha história, eu criei a minha filha, eu construí a minha casa, eu ajudei a construir a minha capela, eu participei de todas das dificuldades da comunidade. Quando eu cheguei aqui, a comunidade era menor, eu vi a comunidade crescer, eu vi os filhos dos meus vizinhos crescerem. Então, a gente tem uma relação muito boa. A sua história ela começa a ser intercalada aqui dentro, quando você vai se unindo, né, nessa força do que é seu, você se apropria da sua própria história, que você construiu ao longo dos anos.
Infelizmente, quando chega 2014, chega o capital junto com a prefeitura e consegue, né, retirar quase toda a comunidade. E eu começo a dizer que eu não vou sair de jeito nenhum, porque eu tinha compreendido que os meus direitos não tinham preço, que a minha história não tinha preço e que eu queria continuar morando aqui, sim, e era um direito meu. E isso me custou muito caro, porque foram 2 anos e meio de muita resistência, de muita luta, né? De muita dificuldade. Nós ficamos aqui parecendo que estávamos numa cidade que estava sendo bombardeada, né? Parecia que era uma pós-guerra, porque a prefeitura ela foi acabando com a comunidade, acabou com as nossas árvores, acabou com a nossa... ia tirando a iluminação da rua, a gente começou a ficar no escuro, a nossa água faltava muito, era muita poeira, muita lama, tudo muito, infelizmente. Tirou nossa coleta de lixo, tirou nossa entrega de correio, até hoje nós não temos entrega de correio. E a prefeitura fez a cabeça das pessoas, né? Induziu, pressionava, então muita gente começou a ir embora. E eu dizendo que não ia, que eu não ia, e eu comecei a levar nome de louca, que eu era uma louca, que eu não queria sair daqui. E eu dizia que não ia sair, porque eu compreendia que eu tinha esse direito. E eu fui até as últimas consequências. Quebraram o meu nariz, derrubaram a minha casa no dia 8 de março, Dia da Mulher, mas mesmo assim eu não desisti. Oi, já está chegando meu tempo? Eu queria pedir, é sempre bom ouvir sua história e eu sei que demora, enfim, o ideal é 3 horas aí na Vila Autódromo, no museu, conhecendo tudo, enfim. Mas se puder dar um resumo assim, de 1 minuto para finalizar, agradeço muito. Obrigada. Tá. E aí a gente tá, Tereza, valeu. Eu vou tentar ser em breve. Enfim, a gente consegue, depois de muita luta, fazer um contrato com a prefeitura e ficamos 20 famílias. Éramos 700, ficamos 20 famílias, e que ninguém acreditava, muitas pessoas não acreditavam que nós ficamos. E eu queria passar o recado que nós favelados, nós de comunidade, conseguimos lutar sim. Quando a gente ama nosso espaço, quando a gente entende que os nossos direitos têm que ser respeitados, a gente tem que cobrar. Quando eles não respeitam, a gente cobra. E cobrando, a gente consegue. E também, nesse período de remoção, a gente consegue criar também o Museu das Remoções, que serviu e serve de ferramenta de luta. E estamos juntos aí na luta, e a gente tem que estar sempre unido, junto com a outra com os movimentos sociais. Obrigada, Penha. Eu acho que talvez no final, não sei se fui só eu, ouvi, o som estava meio ruim, não sei se é meu computador. Alguém teve dificuldade para ouvir no final? Ou foi tudo bem? Teve? Sim, teve dificuldade. Tá, Penha, se quiser falar essa última fala, esse último 30 segundos, só repetir para a gente. Obrigada. Tá bom. Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Oi? Sim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Está dando para ouvir, dona Penha. Tá, então, resumindo, assim, no final da luta, nós conseguimos ficar 20 famílias, fizemos um acordo com a prefeitura e conseguimos ficar 20 famílias, e a Vila Autódromo foi urbanizada. Eu queria dizer que é muito importante que a gente cobre os nossos direitos, né, que a gente não pode desistir, e nessa luta, né, esses 2 anos e meio de luta, nós conseguimos também criar o Museu das Emoções, onde deu visibilidade naquele momento, serviu como ferramenta de luta e continua servindo de ferramenta de luta e de guardar nossas memórias, as pessoas que ficaram e das pessoas que saíram, e ajudar na luta contra as emoções,
com outras comunidades, né? Eu sou muito grata por poder estar aqui nesse meu território, e a Vila ela é um legado de dizer que a gente pode lutar contra o sistema assim, que a gente consegue. É isso. E obrigada aí pela oportunidade. Quem não conhece a sua história agora está conhecendo um pouco, e quem já conhece um pouco está, enfim, cada vez mais inspirado. Obrigada. Obrigada.